Salve Maria, pessoal. Eu sou o Segundo Católico. Estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica, né? E hoje conosco, partilhando a sua experiência como católico ex-anglicano, nosso irmãozinho Arthur Olinto. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, Juninho. Obrigado, Segundo. A alegria estar aqui com vocês, partilhando do pouco que eu sei, né? Acho que pode ser útil para outras pessoas também. O homem é humilde, mas ele sabe muito, viu? Aguardem. E conosco, né? O podcast Ecclesiancast chega até você graças às empresas que nos apoiam, que acreditam na nossa proposta de evangelização e contribuem conosco. Eu quero deixar esse recadinho para você conhecer a Voajar. Explore o mundo com a Voajar. Ela tem soluções de aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, enfim, tudo para sua viagem de fé ou de férias com a família. E se você entrar em contato dizendo que conheceu a Voajar pelo Ecclesiancast, você tem de 5% até 60% de desconto. Será que hoje tem convite para ir para Lisieux de novo? Vamos esperar, né? Eu acho que já está praticamente certo. E outra parceira da gente que vocês conhecem muito é a Saint. O Juninho está aqui com a camisa Theotokos. A gente lançou recentemente uma também aí de São José, que vocês podem encontrar no perfil da Saint. E em parceria com o Ecclesiancast tem essa aqui da Theotokos, tem a de Santa Terezinha e tem uma de São Padre Pio. Então qualquer camisa do site da Saint aí você compra com o meu cupom de desconto segundo Saint. Também conosco as lojas Toda Tua Maria, né? Você que já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Guinot de Montfort, adquira sua cadeia de consagração com a Toda Tua Maria. Lá você tem todos os tipos de cadeia, várias pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à Nossa Senhora e também a São José, né? A gente tá gravando aqui o podcast no fim de semana após o dia de São José. Muitas igrejas por aí fizeram consagração a São José, então você pode também, além de personalizar a sua cadeia, né? E a Toda Tua mandou um presentinho para nosso amigo Arthur. Chega aí, Guga. Ah, obrigado. Obrigado. Você já é consagrado, já, Arthur? Não, eu sou consagrado a São José, mas não a Nossa Senhora. Pronto, então aí tá... Bom, já tem mais uma consagração a caminho já, então. E você pode, entrando em contato pelo QR Code que Cássio colocar aqui na tela, você vai ser direcionado para o Instagram. No Instagram, no link da bio, tem o contato o WhatsApp. Lá você vai dizer, o pessoal do Ecclesiancast disse que eu tinha 10% de desconto. Então, eles que lutem lá para dar o desconto, beleza? E você pode personalizar. No caso a minha aqui, lá tem de um lado São José, Nossa Senhora de Fátima, o cadeado, né, da correia, né? Arthur, a tua veio o quê? A minha veio Nossa Senhora do Guadalupe, que Olha aí. Curiosamente é o dia da minha crisma. Olha aí, então, nada é coincidência, tudo é detalhes. providência. Então, entre em contato com a Toda Tua e adquira sua cadeia. A Mãe do Amor Artigos Religiosos também está conosco, são produtos que conduzem ao céu. A Mãe do Amor, gente, é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste, que entrega para o Brasil e para o mundo. Lá você encontra imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, óleos devocionais, enfim, tudo para você viver bem a sua fé católica. Então, se você entrar em contato com a Mãe do Amor e adquirir os produtos, além de ter essa experiência com o céu, você ainda reverte parte do valor que você paga na sua compra para uma instituição de caridade que você pode escolher, né? Então, é o combo completo, né? Adquirir o produto da espiritualidade junto com a obra concreta de caridade. É isso. Vamos começar nosso papo com o Arthur, né? Vamos. Arthur, você falou que não tem rede social, né? Então, a maioria das pessoas que estão assistindo o podcast não conhecem a sua história de fato. Então, eu queria que você iniciasse o podcast contando quem é Arthur, como foi que aconteceu esse seu processo de conversão. Conta um pouco da sua história aí pra gente. Meu nome é Arthur, eu tenho 32 anos, quase 33 aí, a idade de Cristo. Eu nasci com uma deficiência muito rara, deficiência chamada Síndrome de Conrad e Hunnermann. Foram os dois alemães que descobriram a síndrome. E os médicos em João Pessoa me desenganaram. Diziam que eu só ia viver 12 anos e que meu corpo ia crescer, os órgãos iam colapsar e eu não ia sobreviver. Aí minha mãe olhou para ele e disse, você é Deus? Aí ele disse, não, mãe, é o que a literatura indica, né? A gente tenta ser realista e tal. E aí minha mãe me levou na época para o Sara Kubitschek, lá em Brasília, que é um hospital voltado para atendimento de pessoas com deficiência. E lá no Sara Kubitschek, o médico disse, ele vai viver uma vida normal, bota ele para nadar, natação é esporte dele, vai viver uma vida normal. E assim foi, né? E como eu sempre tinha uma desvantagem estética, né? Ser baixinho, ter a deficiência, ser meio desengonçado, assim, eu procurei compensar isso nos estudos, né? Estudando bastante, lendo muito, sempre fui muito de ler, aprendi a jogar xadrez, né? Aquele jogo de tabuleiro desde cedo, então... Já conquistei uns títulos aqui e ali, tenho um grau de maestria no xadrez. E eu sempre gostei muito de ler, né?
E meus pais se divorciaram muito cedo e eu fiquei no lado protestante da família, né? E aí, com 15 anos, eu fiz um encontro de jovens com Cristo, da igreja anglicana. E lá eu me batizei, lá eu me crismei, né? Que tem a crisma também, a confirmação. E vivi aí 6 anos como um anglicano, né? E na minha mente, é absurdo ser católico. A meu ver, e eu acho que essa é a percepção média do evangélico afegão, assim, né, do Brasil, é que basta ler a Bíblia para não ser católico, né? Então, a Bíblia fala dos irmãos de Jesus, né? A Bíblia condena imagens, toda aquela coisa bem estereótipo, né? Que a gente tem de quem pensa diferente da gente, o que é normal, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito mente aberta, assim. Eu tenho amigos ateus, budistas. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas e entender outras percepções de mundo além da minha, né? Quando a gente se fecha na bolha, a gente acaba se tornando meio, às vezes até intolerante, né? Ou não sabe conversar com quem pensa diferente da gente. E eu sempre meio que tentava ver o melhor dos outros, partindo do pressuposto que as pessoas não são burras. Que as pessoas estudam, que as pessoas tentam embasar suas visões de mundo, né? E na época, né, no finado Orkut, né, eu já comecei a me interessar por teologia, participar de alguns grupos. E aí o Facebook entrou, né? Começou a tomar o lugar do Orkut. Deus o tenha eternamente. E aí eu percebi que tinham católicos inteligentes, né? Não, infelizmente não era do meu convívio, né? Que é muito triste. Porque eu vivi aí 20 anos no meio protestante, né? Assim, 20 anos não, mas bons anos no meio protestante. E eu nunca encontrei um católico que soubesse dar razão para sua fé, né? Porque você é católico. As pessoas realmente são católicas muito por tradição familiar, né? Ah, minha avó é católica, meu pai é católico, eu também mas sou por convenção social também, né? Exatamente. E também porque é uma coisa meio chique, né? Ainda no Brasil. Então, às vezes o cara é espírita, não quer dizer, você é o quê? Eu não sou católico. Pô, mas você não acredita em nada do catolicismo, né? Então, na internet eu descobri católicos que conheciam a fé, davam respostas aos meus questionamentos bíblicos e aquilo me fez coçar a cabeça. Rapaz, tem caroço nesse angu, né? Porque se o catolicismo é tão absurdo assim, como é que esse cara que tem cuspiu em teologia, né? Tem uma formação, lê muito, como é que ele pode ser católico, né? Para mim, eu que não fazia muito sentido. E aí eu comecei a pedir indicação de leitura, comecei a ler e tal. E no Facebook eu encontrei um rapaz chamado Fábio Salgado de Carvalho, que até hoje ele é bem ativo nas redes sociais e tal. E aí eu comecei a conversar com o Fábio sobre a questão do catolicismo. E ele estava lendo algumas coisas, ele disse, Arthur, eu tô com medo de me converter ao catolicismo. Ele era protestante? Ele era da Igreja Batista. Ele vem de uma família de, salvo engano, 4 gerações de batistas. E ele se converteu ao catolicismo sozinho, assim, contra todos e contra todos. E uma coisa que não pode parecer meio boba, mas quem se converte ao catolicismo geralmente paga um preço social muito grande, né? Porque o meio evangélico é um meio muito social. Então, por exemplo, no meio católico não tem esse costume, mas termina um culto evangélico, o pessoal sai para comer uma pizza, né? Você falta um culto de domingo, o pessoal pensa, o que é que tá acontecendo, né? Se faltar na missa, ninguém lembra de você, né? Geralmente. Mas no culto... Pensei que às vezes até o cumprimento é só para o meio evangélico, né? Pai do seu irmão só para quem congrega na mesma igreja, né? Mas assim, os evangélicos hoje, eles são mais tolerantes entre si. Historicamente, nem sempre foi assim, né? Na Inglaterra, por exemplo... se matou muitos anabatistas, que é aquela ideia de que só se pode batizar adultos, bebês não podem ser batizados. E se matava de uma maneira bem cruel, né? Pegando a pessoa, jogando numa pedra e jogando no rio, né? Meio que numa paródia, assim, do batismo de adulto, né? De uma maneira muito, muito cruel. Matando a pessoa com água, né? E aí, hoje os evangélicos, eles tratam as diferenças de maneira mais pacífica, né? E eu espero que algum dia se tenha um tratamento mais humanitário, digamos assim, para com os católicos também, né? Que hoje
o mundo evangélico ainda tem muito preconceito, ainda muita hostilidade. Isso, em grande parte, é culpa nossa, né? Porque nós não sabemos dar a razão da nossa fé, a gente não sabe responder um questionamento. E aí cabe a cada um de nós, no mundo que tem internet, que tem rede social, né? Que tem acesso a catequistas, a padres, a gente buscar conhecimento, né? A gente não pode terceirizar a nossa fé para outras pessoas, né? A gente precisa ter um compromisso com a vida sacramental e com a vida de estudo, né? E eu, desde muito cedo, eu fiz um propósito de ser a pessoa mais produtiva que eu conseguisse ser. Então, eu sou meio que obcecado com utilizar bem o meu tempo, né? E aí, eu montei um cronograma de estudo e comecei a estudar. Como eu era da igreja anglicana, eu aprendi inglês muito cedo, né? Então, tenho um certo grau de fluência em inglês. E nos Estados Unidos tem uma tradição de debates, coisa que não existe no Brasil, né? Está engatinhando ainda. Você vê alguns debates públicos entre protestantes e católicos. Porém, nos Estados Unidos, isso já existe há 40, 50 anos. E debates que são passados em programa de televisão ou marcam numa universidade para debater sobre justificação, sobre sola escritura, né? Então, lá nos Estados Unidos tem um grupo de católicos chamado Catholic Answers, né? A resposta católica, né? As respostas católicas. E eles têm muitos debates públicos com pastores evangélicos. Mas né? a parte católica é feita por padres ou leigos? Não, leigos. O que é impressionante. Isso foi uma coisa que me impressionou também. Porque no meio evangélico você vê mais as pessoas dadas à teologia, os ordenados, né? Digamos assim, os presbíteros, os pastores. Já no meio católico você vê muitos leigos. Inclusive, os maiores teólogos católicos hoje da atualidade são leigos. O Matthew Levering, que é um mestre em teologia, não sei se é sistemática ou bíblica, mas você tem muitos o Bendy Pitre, que é também muito bom em até dialogar com protestantes. O próprio Dr. Scott Hahn também. O Scott Hahn, ele tem um grau mais popular, né? Assim, na parte da erudição, ele não aprofunda muito. O público dele é um público mais, assim, povão, digamos Exatamente. assim, né? Mas ele é muito bom também. E tem debates dele no YouTube, né? E hoje o YouTube tem até a legenda automática. Você bota lá para traduzir para português. É muito didática a explicação dele. Exatamente. Por isso que arrasta muita gente, converte muitas pessoas. E aí, cara, uma coisa que eu fiquei muito, assim, chocado foi eu ver o grau de combatividade dos católicos na internet, né? Nos debates. Porque no meio evangélico você está muito acostumado a confrontar os católicos. E as imagens? E não sei o quê. Então, os católicos começaram a devolver as perguntas, né? Porque muitas denominações, né? Porque vocês seguem a mesma Bíblia e não chegam a lugares diferentes, né? E aí, para mim, o grande ponto de virada, né, não foi a questão teológica em si. Por quê? Porque você pode embasar qualquer visão denominacional biblicamente. Então, se você perguntar a um presbiteriano, a um batista, a um adventista do sétimo dia, ele vai tentar argumentar biblicamente, né? Então, assim, veja, tem um teólogo, eu acho que ele é da Igreja Ortodoxa, chamado David Bentley Hart, que ele diz o seguinte, que quando você pensa em Bíblia, você tem que pegar alguns textos em detrimento de outros, né? Você vai ter que escolher alguns textos bíblicos que vão ter mais peso do que outros. E é por isso que você tem tantas denominações protestantes, né? Porque algumas dão mais atenção a textos do que a outras, né? A grande diferença entre católicos e protestantes, ela se dá no campo da justificação. O que é a justificação? Acho que vocês já devem ter ouvido um evangélico dizer assim: você já aceitou Jesus? Né? Você já aceitou Jesus? É uma pergunta que ela é muito importante, né? Porque o católico, ele lida com as tensões entre fé e obras, entre tradição e escritura, abraçando as duas coisas, né? Isso é até curioso, porque os protestantes, eles aceitam certas tensões que, por exemplo, o Antigo e Novo Testamento, né? Jesus é Deus e é homem,
a Trindade é um só Deus em 3 pessoas, né? Então, existem tensões ali que nós católicos acolhemos sem nenhum tipo de problema, né? Só que Lutero, ele enfrentava um problema de escrúpulo, né? Ele era alguém que... Ele estava numa tempestade. O pai dele queria que ele fosse... Segundo admira muito, Lutero. Vamos. Não, mas Lutero foi um homem muito inteligente. Lutero traduziu, popularizou a Bíblia. Já existiam traduções para o alemão, mas ele tornou a tradução mais acessível. E ele o cara para traduzir a Bíblia do grego pro alemão tem que saber, tem que ser inteligente, né? Não pode ser uma pessoa qualquer. E isso é muito importante, porque eu acho que tanto de um lado quanto do outro tem aquela ideia de que, se você é protestante, você não é inteligente. Se você é católico, você não é inteligente, né? A gente tem que ver que tem mentes brilhantes dos dois lados, tentando fazer um case, fazer uma defesa apropriada da sua fé, né? Então, quando a gente populariza esse tipo de conhecimento num podcast, né, a gente vê que torna esses conhecimentos mais acessíveis, assim, para as pessoas de um modo geral. E aí, Lutero vinha ele queria fazer direito, o pai dele queria que ele fosse advogado, e começou a cair uma tempestade. E ele fez uma promessa a Santana, né, a mãe de Nossa Senhora, que se ele sobrevivesse, ele viraria monge. Então, assim, a gente sabe que quando a gente vai se casar, né, o padre pergunta, é de livre e espontânea vontade que o quereis, né? Porque a promessa, ela tem que ser livre. Ela não pode ser só uma condição externa, né? Então, o cara tá na tempestade para morrer, o cara do desespero, né? Então, qualquer pessoa versada em teologia saberia que aquela promessa de Lutero, ela não precisava ser cumprida, né? Mas mesmo assim, ele muito obstinado, não, vou cumprir minha promessa, e virou monge agostiniano. E ele se confessava, e ele tentava fazer penitências, né, para se considerar justo. E um dia ele estava isolado numa torre lá, e ele estava no banheiro, e ele ficou pensando no texto de 1 Romanos 20, né, 1:20, salvo engano, que fala que o homem não é justificado, o homem é justificado pela fé, né? E aí ele viu, olha, eu não preciso das minhas obras. O que é preciso é apenas uma vontade de ser santo, uma intenção. Mas eu não preciso ser santo de verdade. Você já vê que o negócio é errado quando até sai enquanto você tá no banheiro. Não tem como sair uma coisa que pode. Não, mas, cara, Deus pode agir de qualquer forma, assim. A gente sabe que foi meio inusitado, mas... Mas, de fato, o que saiu de lá foi... E aí, Lutero, ele resolve o problema da tensão fé e obras, tirando a obra da equação, né? Só que isso tem um problema, cara, porque você nivela a vida cristã por baixo. Exato. Né? Tem uma história da Copa do Mundo 98, o Brasil foi jogar com a Dinamarca, né? E a Dinamarca tinha 2 irmãos que jogavam muito, os irmãos Laudrup. Né? Acho que o Juninho, você lembra? Aí Zagallo... Eu sou mais novo. Só o cara da Barra Branca aqui, mano. Sou mais novo. Aí na pré-eleição, né? Zagallo disse, boa tarde, pessoal. Olha, o Brasil só perde hoje para a Dinamarca se o Dunga não marcar o Laudrup. Dunga, você marca o Laudrup? Marco. Sampaio, você vai marcar o outro Laudrup. Sampaio, beleza, Sampaio. Aí vamos marcar também... Aí não lembrava nome mais ninguém da seleção da Dinamarca. Todos são Laudrup. Vamos marcar todo mundo, né? Todos são Laudrup. Então, o que Lutero fez foi isso. Não, todo mundo é santo, né? O que importa é crer em Jesus e lutar para viver uma vida de santificação. Mas a minha santificação, ela não depende das minhas obras, né? Ou melhor, minha justificação não depende das minhas obras. Porque assim, para Lutero e para os protestantes de modo geral, porque é complicado falar em protestantismo porque sempre vai ter alguém que vai dizer, não, mas minha igreja não pensa assim, né? Então, o protestante que está nos escutando sabe que eu entendo que possa ser alguém que diga que não concorda. Ele sabe, não, a gente não segue Lutero, a gente segue a Jesus. Exatamente. Lutero não é infalível, né? Lutero não é infalível. E aí, o que é que aconteceu? Quando eu comecei a analisar, né, as críticas católicas a essas ideias, eu comecei a perceber que fazia sentido. Porque, veja, em vários lugares a Sagrada Escritura diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. São Paulo diz que a gente pode receber a graça de Deus em vão, né? E você vê na Bíblia personagens que receberam muitas graças. Por exemplo, Judas.
Judas curou enfermos, né? Quando Jesus mandou 2 a 2, curou lá. Ele viu os milagres e mesmo assim ele caiu da graça, né? E aí, você já vê mulheres que eram, né? Maria Madalena, por exemplo, que Jesus, né? Curou e tinha uma vida, né? Que não era casta e a pessoa foi uma grande santa, né? Uma grande santa. Então, você pode tanto decair da graça quanto crescer na graça. E o grande problema é o seguinte... Eu via que, na minha percepção de fé, tinham muitos evangélicos que eram da igreja, que conheciam a doutrina, e o cara abandonou a fé. Chegou um ponto que a pessoa disse, não quero mais, isso aqui não faz mais sentido para mim, eu vou cair no mundão. Né? E eu notei que eu precisava de um aparato que me blindasse contra isso. Porque, veja... A solução que o evangélico médio diz é o seguinte... Não, se uma pessoa abandonou a fé... É porque ela nunca foi salva. Né? Ela nunca foi salva. Mas isso é problemático. Porque se ela nunca foi salva... Como é que eu vou ter certeza da minha salvação? Né? E o catolicismo... Com toda a questão dos sacramentos... Né? Quando eu vou um padre e eu me confesso... Que é bíblico, né? Lá quando Jesus ele ressuscita dos mortos... Ele dá poder aos apóstolos de... Tá lá no Evangelho de São João... De perdoar os pecados e de reter também, né? Se um padre quiser não te absolver, ele não te absolve, né? Então, eu notei que o catolicismo, ele dava um ideal de vida, que é a santidade, que é um ideal muito difícil ser alcançado, mas possível. E quando eu comparava os santos católicos com os melhores protestantes que eu conhecia, que tinham uma vida mais íntegra, cara, é como comparar Pelé com, sei lá... Caça-rato. Exatamente. Comparar, assim, um jogador de ponta com... Eu lembro que aqui em João Pessoa teve uma vez que eu vi uma jogadora ela foi campeã olímpica de vôlei de praia. E, cara, era muito notório o nível técnico dela para as outras jogadoras, sabe? E eu percebi isso quando eu comparava a vida de santos com os heróis da fé protestantes, né? Com os melhores. E não só isso, mas a igreja ela te dá todo um caminho catequético para que você alcance a santidade, né? E o legal é que não é uma coisa forçada, né? A igreja ela tá sempre convidando a conversão e tal. E o mais legal que eu percebi é o seguinte, que aquela coisa, né? Pau que dá em Francisco, em Chico dá em Francisco, né? Dá em Francisco. Porque, veja, a igreja diz, todo mundo tem que confessar pelo menos uma vez por ano. É todo mundo, meu amigo. É do camponês ao papa. Não tem boquinha, não. Entendeu? Então, isso é muito massa. Porque você olha assim e você vê, cara... Se a igreja dissesse, não, os padres não precisam se confessar, né? Mas todo mundo, né? Uma vez eu lembro que eu fui me confessar e tinha um padre lá sendo atendido por outro padre, né, obviamente. E quando ele saiu do confessionário, eu disse, padre, eu achei muito bonito, né? Os seus confessando. Aí ele disse assim... Só quem experimentou a misericórdia de Deus pode... transmitir a misericórdia de Deus a outras pessoas, né? Então, eu acho que todos nós cristãos, sejam protestantes, católicos, a gente tem essa experiência de ser maculado pelo pecado, num grau maior ou menor, né? São José Maria Escrivá, ele dizia que todos nós somos o filho pródigo, né? Em algum ponto da nossa história. E aí eu notei que o catolicismo, ele tinha uma miríade de santos, né? E essa foi a grande resposta contra a reforma protestante. O século XVI, né, como meu amigo Fábio Salgado diz, foi o século que deu mais doutores da igreja, tirando o século IV. Né? Então, sempre que você vê a igreja em crise, Deus levanta os seus santos, como levantou Carlos Acutis, né? E vai levantar muitos santos na nova geração. Fábio se converteu ao catolicismo. Oi? O Fábio, o Salgado, se converteu ao catolicismo. Ele se converteu ao catolicismo. Ele hoje é um grande católico. Ele é bem engajado aí nas redes sociais, né? Ele não é muito de mostrar o rosto, mas ele escreve muitíssimo bem, né? Eu sempre respondo lá as caixinhas. E aí, pra minha família, foi um baque, né? Eu tenho uma tia que é pastora anglicana e minha mãe queria que eu fosse pastor, né? Eu lembro que uma vez ela até disse para que ela pagava o seminário, né? Ó, se quiser entrar, eu pago o teu seminário.
Então, eu sempre tive aquela coisa assim, tu é muito inteligente, né? Então, sempre tive aquela expectativa de seguir um caminho eclesiástico, né? No protestantismo. E assim, ser católico é muito desafiador, cara. Eu tenho um amigo meu que é da igreja anglicana também, ele se converteu. E ele disse, só depois que eu me tornei católico, que eu entendi aquela parábola de Jesus, que ele disse que o caminho para entrar no reino dos céus, a porta é estreita. Né? A porta é estreita. Então, porque, veja, uma coisa que eu notei foi o seguinte. Para quem está nos escutando, toda ideia que é condenada pela igreja católica, ela recebe o nome de heresia. Né? No começo do cristianismo, houve uma heresia chamada arianismo. Ário era um bispo, né, que ele negava que Jesus era Deus. Ele dizia que Jesus era o ser mais criado, né, mais altamente criado, esse mais perfeito. Mas houve um tempo que Jesus não existia. Foi a primeira criação, né, de Deus. Baseado em alguns textos bíblicos. Né, para você ver que quando o texto bíblico ele é retirado da tradição da igreja, ele é perigoso. Né, porque todas as heresias da história da igreja, elas tentaram ter algum embasamento bíblico, né? E aí, Ário, ele dizia assim, a gente não pode dizer que Jesus é Deus, porque senão a gente cai no politeísmo. A gente cai na ideia de existir vários deuses. Então, veja, a ideia de Ário é uma ideia boa. Ele queria blindar o cristianismo contra a ideia pagã, politeísta, né? E a ideia de Lutero foi uma ideia boa também. Qual é a ideia dele? A gente não pode colocar nossas obras, porque senão a gente está anulando o sacrifício de Cristo. Jesus já morreu por mim. A justiça de Deus já foi feita. Eu não preciso contribuir. Né? Só que São Paulo, por exemplo, vai dizer, completo na minha carne sofrimentos, né, que faltaram na cruz de Cristo. Não porque a cruz de Cristo foi imperfeita, mas porque cada um de nós é convidado a assumir um sacrifício redentor na nossa vida. E o mais bonito, Juninho, é que a sua santidade é diferente da minha, que é diferente da de segundo. Cristo pode se cristificar plenamente em cada um de nós, se nós formos fiéis à graça. Porém, a santidade de cada um tem suas nuances. Né? E se você vai pensar, a única pessoa normal realmente é o santo. Porque o santo, ele consegue fazer com que todas as potências da alma e da vontade estejam direcionadas a Deus, que é o projeto original de Deus, né? E é muito bonito. Eu lembro que uma vez eu estava em Cuiabá, fui jogar um torneio de xadrez lá, e eu tive a graça de me confessar com o padre Paulo Ricardo, né? E aí ele disse que... ele disse assim, foi até interessante, porque ele é bem alto, né? Eu sou baixinho, aí deu aquele contraste. Esse é Gandalf e Frodo, né? E aí... Ô, meu jovem, veja mais R$2 de café aqui, que eu já tô com abstinência, por gentileza. E aí, o que é que acontece? Ele disse assim, olha, no Éden, Deus vinha todo dia conversar com Adão e Eva, né? Como amigo e tal. Só que a alegria que Deus tinha com os nossos pais no paraíso é uma alegria humana, né? É uma alegria humana. Só que o sacrifício de Cristo na cruz, eles nos possibilita participar da mesma vida divina. E essa ideia é o pulo do gato para você entender praticamente todas as ideias católicas. Por exemplo, temos evangélicos que dizem assim, não, mas como é que Maria ouve nossas orações se ela não é onisciente? Porque ela participa da vida divina. Exatamente. Né? Por que é que vocês acreditam no poder das relíquias? Né? Que um osso de um mártir, uma coisa, porque participa da vida divina. Né? Então, tudo é isso. Veja, Jesus, ele não quer só nos salvar, ele quer nos configurar plenamente a ele. Isso é fantástico. Fantástico. Porque quando a gente tira as obras da equação, a gente tira esse esforço que a gente tem que fazer para nos configurar. Nós já estamos salvos. Nós estamos salvos. Porque tem muita gente que pensa assim que o purgatório é uma segunda chance, né? Mas a pessoa que está no purgatório, ela já está salva. Porém, a gente precisa se configurar plenamente a Cristo, né? Isso é um projeto para a vida toda. É um projeto para a vida toda. Né? Então, a gente vai ali
tem um livro muito bom chamado A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, né? Do Joseph Tissot, que ele bebe muito de São Francisco de Sales. Foi um santo ali que viveu na época da Reforma Protestante. Ah, muito obrigado. E aí ele cara, é um livro fantástico, é um livro que eu aconselho até agora na quaresma, né, que a gente tá nesse caminho de conversão. Mas para mim, essa é a grande razão, sabe, de ser católico. Não é porque ser católico é mais chique, é mais estético, é mais... quer que seja mais, porque o catolicismo, eles nos leva a uma comunhão maior com Deus, né? O que para um protestante médio pode parecer muito contraproducente, né? Porque o protestante, ele vê uma cadeia dessa, ele vê uma imagem e ele pensa, pô, mas que coisa desnecessária, o importante é a fé. Só que uma coisa que eu aprendi com Scott Hahn, lendo aquele livro dele, O Banquete do Cordeiro, Scott Hahn é um pastor presbiteriano que se converteu ao catolicismo na década de 80. Ele já tem uma conversão bastante madura, né? Meu primeiro podcast foi ano passado, né? Que eu completei 10 anos. E aí eu disse, pronto, eu jogo xadrez, né? O Garry Kasparov, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos, um russo, ele tem um livro chamado O Teste do Tempo, onde ele pega as análises que ele fez na década de 80 e submete ao computador, né? E você vê, o cara é tão bom que o computador chancela boa parte das análises dele, né? Que ele fez pensando nos próprios parafusos, com os próprios parafusos. E aí, você vê que a conversão, pelo menos a minha, passou no teste do tempo. Porque como eu sou sanguínea, sou muito impulsiva, às vezes... Aí muita gente dizia, não, isso é fogo de palha, ele não vai... Daqui a pouco ele volta para a igreja evangélica, né, e tal. E o tempo foi passando e eu fui começando a estudar mais. Meu amigo, foi aqui mesmo o caminho. Pra não fugir, não. Né? E é uma coisa, assim, que eu não me arrependo. A melhor decisão que eu tomei na minha vida. Qual foi a principal leitura que você fez, assim, que virou a chave para você? Olha, tem um livro que ele é um livro muito fácil de ser lido. Tem na Amazon aí, chama A Fé Explicada. É um livro da capa verde. Já vi. É um livro muito bom. Ele tem muitas analogias, assim. E é interessante porque, veja, especialmente se algum protestante estiver escutando, de entender que o catolicismo ele é muito complexo, né? E não vai ter um livro, assim, que vai, né, fazer você ser uma bala de prata, que vai fazer você, né? Porque tem gente que diz assim, não, lê, todos os caminhos levam a Roma, aí você vai se converter, né? Porém, lá no livro de Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, ele, logo no começo do livro, ele fala, olha, isso aqui não é um livro de apologética. Porque aquele livro ele foi escrito como uma terapia de casal, né? Ele estava fazendo a terapia de casal com a Kimberly e o terapeuta disse, ó, vocês podiam escrever um livro, né, falando, né? E foi o livro que mais bombou, né? Um livro sem intenção nenhuma, interessante. Faz as coisas sem nenhum tipo de pino comercial, nada, aí parece que a coisa vinga, né? Ô, Arthur, você falou, né, agora há pouco, né, que foi, digamos, os estudos, né, que te pegou. A questão de você identificar pessoas que eram capazes de responder e de questionar, além de responder, mas de questionar também, te incomodar com isso, você foi procurar, foi estudar e tal. Mas é quando você, digamos, se encontrou o católico. Vou por esse caminho, que você mesmo disse, é por aqui o caminho. Qual foi a principal, digamos, diferença ou o que te chamou a atenção? Lógico, vou dar um exemplo, mas você pode ficar à vontade para trazer outros. Em relação à liturgia, por exemplo, a Santa Missa, os tempos litúrgicos que a gente vive, os sacramentos. O que foi que mais que te deu, digamos, um choque de realidade quando você passou a ser católico? Uhum. A questão litúrgica nem pesou tanto para mim, porque eu era anglicano. E os anglicanos, eles estão vivendo a quaresma também igual a gente. Porém, o que mais me... Um golpe, assim, foi a confissão. A confissão, para mim, foi uma experiência muito profunda da misericórdia de Deus. Porque é aquela ideia de São Paulo, né? Que ele diz que o mal que eu não quero, esse eu faço, né? O bem que eu não quero, esse eu não faço. Então, às vezes, a gente quer ser santo, mas a gente não consegue ser fiel à graça a um ponto de nos configurar plenamente a Cristo, né? E na igreja evangélica, você pode, sim, contar, né? O seu pecado a um pastor, ou você fazer uma terapia, né? E é algo totalmente distinto. É algo que até me emociona. Eu chorei muito na minha primeira confissão.
eu entendi que o fardo de Jesus é leve, sabe? E é uma experiência de humildade, né? É você postar lá abrindo as tuas mazelas para um estranho, né? Alguém assim que você mal conhece, ou conhece muito pouco. E para mim foi algo muito distinto, por exemplo, da terapia. Eu fiz terapia durante muitos anos. E para mim foi algo assim muito distinto, de trazer uma paz interior realmente muito, muito profunda, sabe? É a paz realmente que ninguém pode tirar, né? Foi quando eu entendi, por exemplo, os mártires, né? Que eles preferiam dar a vida para manter essa chama divina da graça santificante na alma do que pecar mortalmente, negar a fé, né? E iluminou muito o meu próprio sofrimento, porque como pessoa com deficiência, eu sempre sofri muitas dores físicas, morais, né? De incompreensão, das pessoas me infantilizarem muito, né? Então, de chegar num lugar, né? Com uma namorada, as pessoas perguntarem se ela é minha amiga, ou se é coisa. Então, as pessoas, elas infantilizam muito a pessoa com deficiência. Então, eu vi no catolicismo um antídoto para todos esses males, né? De trazer um significado para a minha vida, né? E o mais bonito que eu acho do catolicismo é que a conversão ao catolicismo, ela é orgânica, ela é... Você não vai ver um padre, vem aqui na frente, aceite Jesus, né? Você vai ver sempre uma pessoa, eu quero ser batizado, eu me identifico com essa fé, né? E isso é muito legal porque você vê como o catolicismo é verdadeiro, né? Esses dias eu estava conversando com uma moça que ela está se convertendo ao catolicismo. E ela disse que falou com um bispo e falou com um padre. E os dois falaram a mesma coisa, vai estudar, né? Vai estudar. Então, assim, eles podiam ter dito, não, vem aqui para nossa igreja, olha aqui. Não, vai estudar, pra você ter certeza que é o que você quer, né? Então, o catolicismo, ele traz essa vivência da fé. E para mim, de um modo muito concreto, a deficiência, ela me trouxe um problema prático, né? Que é a questão da morte súbita. Né? Vários médicos já falaram, você pode morrer a qualquer momento, né? Seu corpo, seu tórax é todo comprimido, né? E tal. E hoje é uma tranquilidade muito grande, né? Saber que se eu morrer, partir o céu, né? Então, assim, saber que eu tô salvo, saber que a graça de Deus me atingiu de uma maneira muito concreta e objetiva. Porque nós não somos anjos, né? A gente precisa do concreto, da imagem, do incenso na liturgia, do ouvir a palavra de Deus. A gente nós não somos seres incorpóreos. A gente precisa de todo esse aparato para que a gente se aproxime mais de Deus, né? Não pode viver uma fé puramente nominal e intelectualizada, né? A gente precisa... O Papa Francisco, ele publicou um documento muito bacana agora no ano passado sobre o coração de Jesus. E ele cita... A imagem tá ali. Tá vendo? Mais outra... Eu acho que eu não lembro ter trazido ela outro dia, não. Viu? Foi providência para estar pertinho de você, ele abençoando aí. O coração de Jesus. E no livro, ele cita... No documento, ele cita um livro do Dostoiévski chamado Os Demônios. Dostoiévski foi um russo, né? Famoso da literatura. E nesse livro, ele vai dizer que o demônio é aquele que não tem coração. É 100% a razão. Então, a fé católica, ela engloba o homem como um todo, né? Nos seus sentidos, na sua fragilidade, na confissão, na sua alegria jubilar da Páscoa, né? Do batizado de um filho, né? Então, é algo... Eu acho que talvez quem é católico de berço não tenha noção da beleza que é a fé católica, sabe? E a gente tem que ter um cuidado para a gente não tornar a fé algo muito cultural, né? Eu lembro que uma vez eu escutei uma homilia na quaresma do padre dizendo assim, olha, tem gente que na sexta-feira não come carne, mas faz uma peixada, aí se esbalda ali com peixe. Né? Então, assim, você precisa viver a modéstia do dia, né? Fazer apenas uma refeição, ver ali um recolhimento interior, né? Então, a gente não pode tornar a fé uma coisa puramente cultural, mas realmente trazer o coração, né? Entender que a fé católica ela é uma fé que ela abrange o eu
como um todo, né? Não é meramente uma fé intelectualizada, meramente uma fé puramente cultural, mas é uma fé que consegue nos tocar no âmago do nosso ser. Passando por tudo isso que você passou, entendendo o que você entende da fé católica hoje. O que é ser católico para você hoje? Já que você já vive essa realidade, o que significa para você? Deus não salva as pessoas sozinhas. No Antigo Testamento, Noé é salvo com sua família na arca. E a arca, ela é um grande simbolismo do que é a igreja. A igreja é aquela que... É interessante, Jordan Peterson, que é um pensador que eu gosto muito, um psicólogo canadense, ele fala que a narrativa do dilúvio está presente em vários continentes, né? Então, parece que as culturas, de um modo geral, quase que universalmente, elas entenderam a ideia de que cada um, em um momento ou outro, vai passar por alguma catástrofe, né? Aí por algum dilúvio. Ou alguém vai morrer, ou você vai enfrentar uma doença crônica, ou você vai viver uma crise de fé. Isso acontece com os grandes santos. Santa Teresinha, no leito de morte, ela disse: eu vivo as tentações dos grandes ateus. A tentação dos grandes ateus. Ela viveu como se Deus não existisse para ela, né? Então, eu acho que ser católico, para mim, é estar na barca de Pedro. É entender que nem os meus pecados, nem a crise do mundo, nem uma guerra nuclear, nem qualquer coisa pode destruir a igreja, né? Quando o Bento XVI foi eleito, tinha um cardeal que ele estava na sacada, estava com a mão no rosto, assim, olhando para o horizonte. Mas muito pensativo, né? E aí, ele era um americano. Aí perguntaram depois: cardeal fulano, o que é que o senhor estava olhando? Aí o senhor estava olhando para o Coliseu, né? Você vê Júlio César, imperadores, né? Onde é que está o sucessor de Júlio César hoje? Mas tá todo mundo aí, ó, festejando o sucessor de Pedro, né? Então, a igreja, ela é realmente indefectível, né? A igreja, ela nunca... As portas do inferno realmente não prevalecerão, né? E, para mim, ser católico é negar a narrativa protestante de que a igreja se perverteu, que foi preciso reforma. Não. A igreja sempre esteve no seu ápice. E, além disso, segundo... Para mim, o fundamento da fé católica, além do papado, é a missa, né? Porque, veja, os povos antigos... É uma coisa pra gente que é meio... Como é que eu posso dizer? Banal. Vai na missa todo domingo e tal, mas a gente não entende a profundidade. Eu tenho um amigo que faz ciência da religião, ele é católico, esse meu amigo que é anglicano também. E ele disse que um professor numa aula, assim, que um padre estava conversando com um índio. E perguntou assim: por que vocês fazem sacrifícios humanos? Não, padre, é porque é o mais valioso que a gente tem, é a vida humana. É a vida humana. Então, para o nosso Deus, a gente dá o melhor, né? Mas, padre, permita-me ser sincero, o índio disse ao padre: vocês sacrificam o próprio Deus. Isso pra gente é muito absurdo, né? Vocês sacrificam o próprio Deus. E na missa, Deus, ele é adorado como ele merece ser adorado, né? Não é uma coisa para ser, é o próprio Deus que se oferece. E isso é bonito porque... Por que um evangélico médio, você fazer uma oração a uma estátua de Nossa Senhora é adoração? Porque ele concebe a adoração assim, é fazer um pedido. Mas, biblicamente, a adoração não é isso. A adoração é oferecer um sacrifício, né? E o sacrifício de Cristo na cruz, prefigurado na Quinta-feira Santa. Porque, veja, é como Scott Hahn fala. Quando você olha para a Sexta-feira da Paixão, você vê uma execução romana. Você vê lá um homem... Porque o sacrifício é oferecido no templo, né? O sacrifício é oferecido no templo. O sacrifício, ele era um ato que é oferecido no templo por um sacerdote. Então, para um judeu que estava ali, é um sacrifício, não. Aquilo ali é uma execução romana. E qual foi a chave de leitura para os apóstolos entender que aquilo é um sacrifício? Foi a Quinta-feira Santa, quando Jesus oferece o pão e o vinho. Sereis sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. E o que é que o rei Melquisedeque oferecia? Pão e vinho, né? Então, o pão e o vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo, ele é isso que nos move para a eternidade, né? Porque hoje a gente vive uma crise mundial de saúde mental e suicídio, né, e outros problemas. E eu noto que, em grande parte, isso é decorrência das pessoas perderem o senso do transcendente, né? Então, elas conquistam dinheiro, fama,
tudo que o dinheiro pode comprar, e elas veem que não é suficiente. Porque vai ter sempre algo faltando. E a fé católica é essa última peça do quebra-cabeça, que mostra que a nossa vida ela é plena de sentido. Independente do sofrimento, independente das perdas, independente de tudo, a igreja prevalece. A igreja, ela não vai ser destruída, nem perecer, né? E que Cristo, ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, né? E tantos padres, e uma coisa que me chocou muito no catolicismo foi a ideia do celibato, que é uma ideia que não existe no meio evangélico. Você não vê um pastor celibatário, ou pelo menos é muitíssimo raro, né? Então, o cara, ele deu a vida dele. Os caras podia ter constituído uma família. Não, o cara deu a vida. Puta, é a experiência de São Pedro, né? Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, né? Então, isso para mim é uma radicalidade muito bonita, e foi uma radicalidade que me cativou muito, sabe? De entender que... Porque uma coisa é você... É a história do menino, né? Que o menino... o pai perguntou... Meu filho, você tem... Se tivesse R$1 milhão, você dava para papai? Dava, meu filho, dava R$1 milhão. Aí começa a fazer. Não, se você tivesse um ursinho, você me dava? Não. Por quê? Não, porque o ursinho é meu, né? O ursinho eu já tenho. Então, assim, quando não toca na carne, né? Quando a gente não se sacrifica, realmente a gente vê... Né? E para o mundo moderno, que é um mundo hedonista, né? A fé católica é um choque de realidade, né? Ô, Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa. É curiosidade minha, tá? Antes da gente abrir para a caixinha aqui, que vai ter algumas perguntinhas que o pessoal que acompanha aqui o perfil do Segundo e o Eclésia vão fazer. Pode parecer uma coisa boa, mas eu me pego pensando às vezes, né? Você mesmo falou, né, o estudo te pegou, né? O padre e o bispo que recomendam, né, pessoas que estão conhecendo o catolicismo, que se aprofundem, estudem, conheçam para poder identificar se é isso de fato que eles querem. Eu pergunto assim, para um anglicano, né? Assim... sem me aprofundar muito aqui, até porque eu preciso estudar mais sobre isso, mas queria que você comentasse a respeito. A igreja anglicana, a gente sabe a igreja católica, que foi Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O padre Fabrício esteve aqui já e ratificou isso, mas e a igreja anglicana, o que é que os anglicanos falam sobre a sua origem? Que a gente tem aquele lance que a gente sabe, o rei queria casar, o papa disse que não dava o divórcio, ele pega a minha igreja e segue o jogo. Uhum. E o que é que um anglicano raiz tem conhecimento disso, tá tudo bem, ou entende que existe alguma outra forma de justificar o nascimento da igreja anglicana, essa decisão dela da igreja católica? A igreja anglicana, ela existe desde o século IX ou VIII, né? Os missionários chegaram lá, porque o Papa Gregório Magno, ele é um grande conhecedor bíblico, e ele entendeu que o mundo estava perto do fim e começou a espalhar missionários no mundo todo, né? Para catequizar as pessoas. E chegaram lá na Inglaterra, né? Uma coisa que eu percebi muito, que hoje para mim é muito patente, é que o protestantismo ele foi mais um fenômeno político do que religioso, né? Tem um livro que, infelizmente, a tradução em português está esgotada, mas em inglês é The Christianity Dangerous Idea, que é do Arthur McGrath, que é um teólogo anglicano. Ele vai dizer que o protestantismo ele é como uma bactéria. As pessoas têm a ideia de que o protestantismo é como uma árvore, né? Se tinha Lutero, e aí Lutero deu origem a outros, e aí na Suíça, Calvino, lá em Genebra, e aí Zwinglio lá em outro lugar, e aí você tem a ala radical dos batistas e tal. Mas ele está errado. Um próprio anglicano reconhece. O protestantismo ele é como uma bactéria. A bactéria, o que é que ela faz? Ela sobrevive. Ela começa a se adaptar ao que dá mais chance de sobrevivência. Então, o protestantismo ele é assim. A gente teve... Aí a mulher começou a votar, começou a ter mais uma relevância cultural. Vamos ordenar a mulher, né? Vamos fazer isso. Então, você começa a ver essas igrejas high church... High church não, né? Da parede preta, né? Que a gente estava falando. Então é o quê? É uma forma de se moldar ao ideal moderno, né? Ao ideal moderno de espiritualidade. Então, uma coisa que eu acho muito bonita do catolicismo é que ela absorve elementos, né? Do mundo, né? Da cultura, mas sem deixar se desconfigurar, né? E, infelizmente, eu vejo que não foi isso que aconteceu com a igreja anglicana. A igreja anglicana, ela
abriu as portas aí para o liberalismo teológico, né? O que começou com a ordenação de mulheres. Tem um vídeo no YouTube muito famoso da primeira ordenação de uma bispa anglicana. Que eles estão lá, aí, assim, nós vamos ordenar a irmã fulana. Alguém é contra isso? Aí um pastor grita assim, no, not in the Bible. Quer dizer, não tá na Bíblia, né? Então, é interessante como o protestantismo se orgulha tanto de dizer assim, nós somos bíblicos e tal. Tem um pastor muito famoso, infelizmente já falecido, que é o Billy Graham, que é um pastor missionário e tal. Na época da escravidão, ele visitava lugares dos Estados Unidos que eram pró-escravidão e ele ficava caladinho, né? Não dizia nada. Então, o pessoal que morava nos estados que defendia a escravidão biblicamente, né? Parece que o Jonathan Edwards, que foi um grande protestante, né? Um teólogo protestante, ele tinha escravos, salvo engano, falha a memória. Então, você tem aí no meio do meio... E é bonito, assim, porque o catolicismo, ele bate o pé realmente com algumas questões. Não, a gente não vai ordenar a mulher. A gente não vai... Eu vi um vídeo do Augusto Nicodemos, que é um pastor muito famoso da igreja presbiteriana, dizendo que muitos protestantes estão se tornando católicos por conta da firmeza moral da igreja católica. Isso, para mim, é uma grande evidência que a igreja católica foi fundada por Cristo. E que ela realmente é indefectível. Porque ela entende que a verdade não é por maioria de votos, é porque é verdade, né? Então, a igreja anglicana, por exemplo, na ideia dela de ordenar a mulher, ela abre precedentes para outras novidades teológicas, né? Então, você tem aí um cuidado de a gente entender que a gente não pode ir na contramão do que o fundador da nossa religião fez. Se Jesus só ordenou homens, é porque a ideia dele é só ter homens. Jesus poderia ter nascido em outra época, onde as mulheres fossem mais participantes da sociedade, e ter ordenado mulheres, né? Não teria problema nenhum. Jesus é o Logos divino, mas na sabedoria dele, ele resolveu ordenar só homens, né? E do mesmo jeito que a gente não pode mudar as espécies eucarísticas, a gente não pode fazer ao invés de pão, usar tapioca, por exemplo, né? Do mesmo jeito, a gente não pode ordenar a mulher, porque é da matéria do sacramento, né? E a meu ver, essa ideia do meio evangélico é a ideia também da perda da ideia do que é o sacerdote. O Concílio de Trento ele vai dizer que o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício da missa e perdoa os pecados, né? E o meio evangélico perdeu essas duas coisas, né? Consequentemente, perdeu a ideia de sacerdócio e, consequentemente, não precisa de matéria e a gente pode ordenar a mulher, não tem problema nenhum, né? Porque o pastor, via de regra, na maioria das igrejas, ele é apenas um servo do povo, ele é apenas um funcionário. Ontologicamente, não tem nada diferente nele. O padre não. O padre ele tem uma marca na alma, dada pelo sacramento da ordem, que ele, ontologicamente, ele é diferente de um leigo. E é isso que concede a ele o poder de perdoar os pecados e de oferecer o sacrifício, né? Então, a meu ver, a igreja anglicana, embora a igreja anglicana do Brasil, ela ordene mulheres, mas tenha um posicionamento firme contra, né, por exemplo, a questão, né, homossexual e tudo. Mas eu noto que talvez nas próximas gerações ela também pereça, né, ao liberalismo teológico. E o protestantismo moderno, ele é muito diferente do que os reformadores no século XVI pretendiam, né? Certamente eles tinham intenção boa. De entender de que a igreja precisava de algumas mudanças, né? Tem um livro chamado The Unintended Reformation, que é do Brad Gregory, que é um historiador da Universidade de Notre Dame, e ele fala que o protestantismo, sem querer querendo, ele tornou a sociedade mais secular. Porque ele quebrou a ideia de magistério, né? Então, você não tem mais o magistério. É a minha interpretação que vale, né? Então, você cria ali uma miríade de denominações que faça... né? Eu estou lendo um livro agora sobre recasamento. Remarriage in the Early Christianity, de um teólogo protestante chamado Andrew Das. E no meio evangélico, você tem muito essa questão do recasamento, né? Você pode se casar de novo. A maioria dos pastores não vê problema com isso.
E aí, eu tenho um amigo que ele é pastor de uma igreja batista reformada, e ele na igreja dele ele não permite recasamento, né? E aí, uma ovelha dele disse, pastor, mas se eu quiser ir para outra igreja que permite, pode. Fazer o quê, né? Então, a fé, ela via meio que uma coisa self-service. A sacralidade aí, no fato, se perdeu pelo sacramento. Exatamente. De acordo com a sua conveniência, né? Exatamente. É como você estava falando, deixa eu só finalizar na parte que ele estava falando ali de como o pastor é um servo do povo, mas ele meio que trata aquilo como uma empresa. O cara dorme leigo, acorda pastor. Dorme pastor, acorda apóstolo. Dorme apóstolo, acorda bispo. É um self-service também de ordem religiosa. Ele mesmo se adapta àquilo que o povo está pedindo. Ele mesmo se ordena, ele mesmo funda outra igreja. E a questão da ordenação de mulheres. Se Cristo fosse para ordenar mulheres, tinha ordenado a própria Virgem Maria. Porque quem é a criatura mais perfeita que existe? A própria Virgem Maria. E esse é um argumento que eu uso, esse é um argumento muito bom, segundo, para a gente usar contra os liberais que dizem assim, não, a gente não ordenar a mulher, a gente está sendo preconceituoso. Mas, cara, a gente diz que a Virgem Maria é o ser mais perfeito e é mais perfeito do que todos os santos e anjos juntos, né? Exatamente. Então, assim, o grau de mais alta criatura a gente dá para uma mulher, né? Não só isso, mas outros títulos, como a própria onipotência suplicante, né? Que a Maria está tão unida à vontade de Deus que a vontade dela é a vontade do próprio Deus. Então, a gente precisa entender que não ordenar a mulher não significa que a gente não aprecia, que a gente não entende o papel da mulher na sociedade. Porque, segundo, todas as obras humanas elas vão se acabar, né? Os prédios, algum dia, eles vão ser demolidos. Tudo que a gente construiu na Terra, um dia o sol vai engolir a Terra e acabou-se tudo, né? E aí... Mas as almas que as mulheres deram à luz, elas vão viver eternamente, né? Então, é algo que um homem não pode fazer. Já é uma alma. Rapaz, o homem é uma enciclopédia, viu? Já recomendou aqui uns 25 livros, eu perdi as contas já. Mas eu não decorei nenhum ainda. Eu quero ver se o homem é bom mesmo agora. Guga, tem pergunta da caixinha aí? Simbora. Tem sim, tem um monte aqui. Rocha. Vamos lá. A pergunta aqui do Miguel. Lá também acreditavam na transubstanciação, lá na igreja anglicana? Veja... E aí, desculpa te interromper, aqui tem uma outra pergunta aqui que já vai também na mesma onda, né? Os sacramentos são válidos? A igreja anglicana tem comunhão com a igreja católica romana? Já dá pra fazer um 2 em 1. É o seguinte, o Papa Leão XIII, respondendo de trás pra frente, o Papa Leão XIII, ele disse que as ordens anglicanas, elas são inválidas. Então, hoje, se algum anglicano se converte a um catolicismo, por exemplo, um pastor, ele precisa ser ordenado. O batismo é válido e o matrimônio, porém, a ordem não, né? Então, a gente acredita que houve algumas mudanças na liturgia anglicana que fez com que os anglicanos perdessem a sucessão apostólica, né? Então, eles não têm mais essa linha que... Aí, quem quiser pode ler lá o documento que o Papa Leão XIII publicou sobre as ordens anglicanas. Você coloca lá, Vaticano, Ordem Anglicana, Papa Leão XIII, você vai achar o documento que o Papa fala isso, né? A transubstanciação, ela é uma das explicações para a presença real de Cristo na Eucaristia, né? Muitos protestantes, historicamente, defenderam a presença real de Cristo na Eucaristia, mas encontraram outras explicações teológicas para explicar a presença real, né? A transubstanciação ela é apenas uma das respostas para tentar explicar a presença real. Porém, na igreja anglicana você encontra de tudo. Você encontra pastores que vão dizer que não, Jesus está presente na Eucaristia, e outros que vão dizer que não, é apenas um símbolo, entendeu? Então, a igreja anglicana ela tem uma ideia muito ecumênica de acolher no seu guarda-chuva denominacional várias posições que são contraditórias entre si, mas que para eles está tudo bem, porque o que importa é acreditar em Jesus, entendeu? Quais são as principais semelhanças e diferenças entre as duas igrejas? Assim? Eu diria que as principais semelhanças é a questão litúrgica, né? Os pastores se vestem, né, como padres, alguns até usam batina, né, na Inglaterra e outros lugares mais assim, onde a liturgia é mais realmente elevada, né? E é interessante, porque uma vez eu vi no... Os próprios prédios, né, Arthur? Algumas igrejas, sobretudo na Inglaterra, eu acho, né, são
Meio com Parecem aspecto muito. de Isso, igreja muito, católica, muito. né? Parece às vezes até uma Principalmente com missa aquela tridentina. a arquitetura gótica também parece demais. Até parece que tem umas que parece até uma missa tridentina, assim. Você vê eles celebrando, né? Assim, de costa pro povo, né? De Oriente e tal. Mas na igreja deles é super liberal, assim. Eles são ortodoxos na liturgia, mas liberais na doutrina. Até a página 2. Até a página 2, exatamente. Então, eu diria que a diferença é mais no âmbito, digamos, da questão do papado. Porque, assim, a igreja anglicana é uma igreja episcopal, então cada bispo tem o mesmo peso, né? A opinião. O Papa não. O Papa, se ele precisar intervir numa coisa, a palavra dele é soberana, né? Uma labuta causa finita, né? Exatamente. Você precisa de alguém que seja a palavra final, né? Na verdade. O Papa, ele julga todos e não é julgado por ninguém. É isso, minha gente, é isso. Contando aqui com o nosso Ecclesiancast, que tá chegando a você aí. Graças a Deus, esse bate-papo aqui super enriquecedor, edificante com o homem aqui, né? Eu já tô pensando, eu já odeio. Vamos aqui depois dos nossos... Vamos falar dos nossos apoiadores aqui primeiro. Gente, a Voajar tá com a gente e é por isso que a gente recomenda a Voajar, tá? Explore o mundo com a Voajar, aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo pra sua viagem de fé ou de férias com a família. E se disser que conheceu através do Ecclesiancast, de 5% até 60% de desconto. Tudo pra sua viagem. A nossa outra parceira, que é a Sandy, Juninho, mais uma vez vestida aqui com essa camisa belíssima da Teotox. A gente lançou também uma de São Padre Pio e a outra de Santa Terezinha. As 3 camisas, lançamento exclusivo, parceria entre a Ecclesiancast e a Sandy. Você encontra qualquer dessas camisas no site da Sandy ou qualquer outra camisa do site. Você adquire com o meu cupom. Segundo o Sandy, você tem um desconto bem generoso lá. Vista-se com santidade, vista-se com Sandy. Toda a tua Maria, fica aí a dica para você que já é consagrado ou quer renovar a sua consagração a Nossa Senhora. Jesus por Nossa Senhora pelo médico São Luís Gnão de Montfort, né? Adquira sua cadeia de consagração com a Toda a tua Maria. Vai estar aí o QR Code, você vai lá, aí vai pro link da bio do Instagram no WhatsApp diz, eu quero minha cadeia com 10% de desconto que o Ecclesiancast disse. Foi o segundo que falou. Então, você pode adquirir sua cadeia, tá? E o mais legal é que você pode personalizar na hora de escolher, né? Arthur já ganhou aqui a dele, né? A dele veio com Nossa Senhora de Guadalupe, que ele tem essa data especial com Nossa Senhora. A minha tem com Nossa Senhora de Fato, porque eu sou devoto, São José também. Então, você pode escolher e personalizar a sua cadeia com as lojas Toda Tua Maria. Também conosco a Mãe do Amor, artigos religiosos, produtos que conduzem ao céu. A Mãe do Amor é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste, né? Entrega para o Brasil e para o mundo. Lá você encontra imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, óleos devocionais, enfim, tudo para você viver bem a sua fé e você pode ter o combo completo. A espiritualidade, adquirindo o produto, devoção e ainda você indicar uma obra de caridade para parte do valor da sua compra ser revertido para ajudar a essa obra. E ainda tem a paramentaria também, belíssima lá. Isso, a Regina Mater, né? Todos os sacerdotes que vêm aqui a gente leva lá na paramentaria da loja Mãe do Amor, que é uma paramentaria belíssima, belíssima. Talvez uma das mais bonitas ou a mais bonita do Brasil. É isso aí. Vamos tocar para frente agora aqui, nosso bate-papo com nosso amigo Arthur. Arthur, você estava falando das diferenças na pergunta da caixinha entre a igreja anglicana e a igreja católica. Você falou da semelhança na liturgia. Você, como ex-anglicano, participava dessa liturgia da igreja anglicana. E hoje, como católico, eu quero saber a sua visão da igreja católica nesse quesito. Para você hoje, o que é a Santa Missa? A igreja católica, ela consegue recapitular a história da salvação. Ou seja, a gente tem um tempo litúrgico e o tempo litúrgico ele toca, né, cada etapa da salvação. E eu acho que uma coisa muito legal da missa é que a missa ela não depende muito dos nossos sentimentos. Acho que a gente hoje, a espiritualidade, de um modo geral, das pessoas do século XXI, ela tá muito no sentir, né? Porque eu preciso sentir a presença de Deus. Então aí você faz um jogo de luz, você apaga as luzes, você tem um violão lá, né? Aquela coisa... É quase um show de Caetano Veloso, assim, um negócio meio... Tem um LEDzinho atrás. Exatamente. Então, a Igreja Católica, ela tem uma certa objetividade, né? De que aquele culto não é para nós, é para Deus, né? Então,
Não que as nossas petições não sejam importantes, mas eu acho que o catolicismo ele traz uma objetividade isso eu acho que é uma das grandes razões pelas quais as pessoas perdem a fé, sabe? É que as pessoas elas conectam muito a fé ao que elas sentem, né? E é aquela coisa do dilúvio que eu falei mais cedo, né, no podcast. Cara, vai chegar um ponto que você vai sofrer alguma revés financeira, doença, o que quer que seja, e a coisa vai apertar, cara. E a única coisa que vai dar sentido à tua vida é o transcendente, né? Você precisa do espiritual bem alimentado, bem discernido, para que você possa resistir às tempestades da vida. Não tem para onde fugir, sabe? E a missa, eu acho que ela é a grande âncora, pelo menos particularmente para mim, né? Naqueles dias que eu tô mais desanimado, mais triste, eu vou na missa como uma maneira de realmente de ser um revigoramento espiritual. Não porque na missa eu vou encontrar o que eu preciso para alimentar os meus sentimentos, e sim porque na missa eu tenho a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Onde ele não se faz só alimento, né, para o corpo, mas para a alma também. Então, eu acho que esse toque concreto da graça de Deus através do sacramento da Eucaristia, ele deve ser fundamental para a vida espiritual de qualquer pessoa, seja leigo, padre. No fundo, Deus ele quer nos santificar ordinariamente pelo sacramento. Então, é confessar e comungar, né? Tem que ser aí mesmo. Arthur, aí a gente falou agora há pouco, né? Você falou da questão da importância de Nossa Senhora, nessa questão da ordenação de mulheres e o papel da mulher na igreja e tal. Você falou também a questão dos santos, né? Que você começou a comparar e admirar, né? Se identificar, né? Ver um caminho ali de seguimento a Cristo através dos santos, né? Eu queria saber de você assim, logo depois quando você, né, se decidiu por ser católico, começou a estudar, se aprofundar um pouco mais, você percebeu uma mudança na sua percepção, com relação a Nossa Senhora, você enquanto anglicano e depois passando a ser católico? O que foi que mudou? O que foi que levou você a mudar? Como é que você vê o papel de Nossa Senhora, não na igreja, mas na sua vida pessoal de devoção como católico? Eu penso que a Virgem Maria, de um modo geral, ela é um grande... É um dos títulos de Nossa Senhora, né? Espelho da Justiça, né? Acho que é Espelho da Justiça. Então, a Virgem Maria é aquele grande modelo, né? Enquanto nós devemos ter enquanto cristãos, né? E longe de nos afastar de Cristo, a Virgem Maria, ela nos acolhe pro coração de Jesus, né? E é uma coisa muito que o evangélico tem dificuldade, porque o evangélico ele é meio com uma posição meio binária. Ou é a Bíblia ou é a tradição, é obras ou fé, né? Uma coisa assim, mas... Ou Maria ou Jesus. Ou Maria ou Jesus, né? Eu lembro que eu tive uma amiga que ela é testemunha de Jeová, ela se converteu ao catolicismo e ela dizia que... por que é que no texto se reza um Pai Nosso e 10 Ave Marias? Não tem muita mãe para pouco pai, não, né? Ela dizia assim. Então, eu entendo que isso é uma preocupação legítima, né? Uma preocupação de... mas será que a gente não dá muito enfoque a Maria e pouco enfoque a Jesus, né? Mas é a gente entender que quando a gente ama uma pessoa, esse amor ele não diminui o amor por outra, né? Então, se eu amo minha esposa e eu tenho um filho com ela, eu vou continuar amando minha esposa, talvez até mais do que quando eu não tinha um filho, né? Então, eu acho que os santos é entender que eu faço parte de uma grande família, né? E é como diz o livro de Hebreus, nós estamos cercados por uma multidão, né, que está ali intercedendo e está torcendo para que a gente se configure a Cristo. Porque o grande conflito cósmico é o tempo todo, né? Satanás ao nosso redor como um leão, a quem procura devorar, como diz São Pedro. E Deus, né? Deus ele poderia muito bem ter já nascido adulto, né? Já pregando, mas ele quis nascer de uma família,
quis depender de uma mulher, de um trabalhador, foi São José. Então, o que eu acho bonito do cristianismo é isso, que Deus, ele realmente se rebaixa a um nível humano, sabe? E eu acho que os anjos, eles devem ficar meio sem entender, né? Como é que Deus se abaixa a uma condição tão quase que insignificante, né? Eu estava vendo um vídeo, né? Totalmente aleatório. Eu sou fascinado pela história dos dinossauros. E aí, o Sol, para dar a volta na Via Láctea, ele demora 200 milhões de anos. Então, foi mais ou menos o tempo que os dinossauros viveram na Terra. Eles tiveram um tempo de dar a volta na galáxia toda, né? Então, um ser humano insignificante que viveu o quê? 80, 100 anos. E Deus... 100 anos é o quê pro tempo cósmico? Nada, né? Deus, ao mesmo tempo, ele nos salva. Ele usa instrumentos humanos. Ele usa uma imagem, ele usa um livro, que é a Sagrada Escritura, e usa também a intercessão dos irmãos, né? Do mesmo jeito que eu posso pedir oração por você, você pode pedir oração para mim, eu posso orar por você, ela também intercede por nós, né? E do mesmo jeito que a gente pode pedir a intercessão de alguém, né, que tem uma comunhão com Cristo de uma maneira muito ainda imperfeita, né? Imagina ela, né, que viveu com Nosso Senhor, que a Bíblia fala que Jesus é obediente aos pais, né? Então, quanto mais a gente está perto da fonte de luz, mais temperatura a gente absorve. Então, esse grande candeeiro que aquece o nosso amor a Deus, sabe? Isso é uma coisa que eu não consigo entender, compreender na visão protestante, porque assim, eles acreditam na intercessão do pastor, de qualquer pessoa que está aqui. Mas a partir do momento que essa pessoa, mesmo que seja na visão delas, uma pessoa santa, um pastor santo, morreu, quer dizer que a intercessão dela acabou, a plenitude do céu, a perfeição do céu não existe, essa intercessão cessa na vida humana. Eu não consigo entender como é que uma pessoa aceita a intercessão de uma pessoa imperfeita que está na Terra, mas se essa pessoa foi de fato santa, alcançou o céu, essa intercessão acaba. Eu não consigo entender como é que isso é possível numa visão protestante. Na igreja anglicana, por exemplo, lá tem devoção à Santíssima Virgem Maria ou não? Nas igrejas anglicanas mais do alto clero, que a gente chama, mas a igreja anglicana ela tem uma ala que é mais próxima do evangelicalismo e uma ala que é mais próxima do catolicismo. Ela é dividida, então? Ela é dividida, Então, você tem alguns anglicanos que fazem oração à Virgem Maria, né? Que tem devoção aos santos. Mas, ao menos no Brasil, isso não é muito popular. E é visto, às vezes, com maus olhos, sabe? Por outros anglicanos. Agora, de um modo geral, eu entendo que isso acontece por se apegarem a textos do Antigo Testamento, né? Onde fala que os mortos nada sabem, né? Tudo isso. Por quê? Porque é preciso entender que Cristo mudou toda a dinâmica do mundo, né? Deus, ele é sempre ascendente. Deus, ele vai se revelando aos poucos no Antigo Testamento, se revelar a Israel e aí passar para a plenitude. Nós somos Israel hoje, né? A igreja é Israel, né? Então, é entender que no céu a gente vai ter uma plenitude maior do que na terra. Uma união maior, né? Porque é essa coisa de participar da vida divina, tá? Isso é o que deixa esse pensamento irracional. Se você está na plenitude divina, você está no céu, você está plenamente em Cristo de fato, como é que sua intercessão vai ser cessada nesse momento? Tem uma visão protestante, eu não sei se é a visão anglicana, que acredita na dormição da alma. Isso. Tem uma ala protestante que acredita nisso. A igreja anglicana, como é que vê essa questão de pós-morte? A maioria dos anglicanos, eles entendem que a alma está consciente pós-morte. Mas os anglicanos falam assim, muitos protestantes históricos também falam que os santos, eles intercedem, mas a gente não pode pedir a intercessão dos santos. Então é uma coisa meio confusa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, essa questão tem um texto, né? Os 39 artigos da religião. Então, quem quiser saber o que é a igreja anglicana, pode pesquisar aí no Google os 39 artigos igreja anglicana que você acha. Lá está toda a teologia anglicana lá resumida, né?
uma espécie de catecismo. Porém, a igreja anglicana, especialmente o evangelical, eu não gosto muito de falar da igreja anglicana porque a igreja anglicana tem uma teologia muito distante do evangelicalismo brasileiro, né? De modo geral, das igrejas evangélicas do Brasil. Mas é aquela coisa que eu falei lá no começo. Para você interpretar a Bíblia, você tem que escolher alguns textos em detrimento de outros. E essas pessoas que defendem a dormição da alma, elas vão pegar alguns textos em detrimento de outros, entendeu? Por isso que você precisa de ter um padre americano que ele diz assim, um livro infalível sem um intérprete infalível não serve para nada, né? Então, se você tem a Bíblia, mas você não tem um intérprete infalível, vai ficar a minha interpretação contra a sua. Entendeu? Eu lembrei daquele meme do pastor agora. Pega a mulher do teu amigo e adultera. E adultera, né? Adultera. O acento. Tem um vídeo antigão, que é de um cara que ele fica dizendo, porque a Bíblia diz. Aí ele diz assim, isso é até comédia entre os próprios evangélicos, né? Aí ele diz assim, porque a Bíblia diz que Eva era bonitona igual a Carla Pérez. Quer dizer, não diz não, mas eu desconfio que seja, né? Então, assim, esse tipo de coisa acontece, né? E ao mesmo tempo cômico, né? Mas Jung, que é um psicólogo que eu gosto muito, né? Um suíço, que ele foi discípulo de Freud e tal, ele dizia que existia menos neurose entre os católicos do que os protestantes, na prática clínica dele. E uma das razões pelas quais ele dizia isso é porque é a prática da confissão, né? Pelo fato dos católicos se confessarem, tá mais em contato com o eu, com as próprias misérias, eles conseguiam lidar melhor com as neuroses, né? E, consequentemente, ter menos. E Jung dizia que o catolicismo e o protestantismo ele tem 2 pontos negativos. O ponto negativo do catolicismo seria um certo autoritarismo, que tudo é decidido de cima para baixo e acabou-se, né? E o ponto negativo do protestantismo seria o quê? Seria aquela... colocar o homem no centro, né? Então, é a minha interpretação que importa. Então, você cai ali num anarquismo teológico, né? Então, as duas igrejas, a gente também não pode fechar os olhos e entender e achar que no catolicismo você não vai ter problema, né? É o que eu sempre digo aos meus amigos protestantes, ser católico é difícil. Não ache que é água com açúcar, não. O coco é seco e o buraco é de banda, né? 2 coisas que Dom Adair falou quando estava aqui, né? Foi. Que a igreja não é uma democracia. Exatamente. E ser católico é muito difícil, né? Não é fácil ser católico. É difícil, Então... É porque muitos dos protestantes têm uma visão superficial do que é ser católico. Não, católico é aquele que vai pra missa, quando sai vai pro bar. Beber, vai pra festa, sabe? Essa é a visão da maioria dos protestantes. Porque na visão deles, os católicos são católicos de IBGE. Eles têm aquela visão populista da maioria que vai pra igreja e quando sai vai pro bar, vai pra festa. Eles não sabem o que é ser católico de verdade. No caso, eles se espelham nos maus católicos ao invés de se espelhar nos santos. Porque... Pra gente que é católico de fato, a gente se espelha nos santos e não no católico mundano. Então, essa percepção é bem distinta. E outra coisa, eu noto que no meio evangélico, a intenção é boa. Por exemplo, não vou beber, né? Mas na Bíblia não proíbe a bebida. Proíbe que você se embriague. Aí tem aquela frase, de intenção boa, o inferno tá cheio. Rapaz, eu pensei nisso 3 vezes, me segurei pra falar aqui. A segunda foi e meteu essa aí. Mas tudo bem, tá valendo. Não, foi porque eu também me segurei pra falar. Mas teve uns momentos que ele falou, disse, não, mas a intenção da igreja anglicana no início era uma intenção boa. A intenção de Lutero é uma intenção boa. Então a gente tá reunidado aqui, meu irmão. Aí, não, mas você vê, ele escolhe parte das escrituras pra interpretar de uma forma. Foi a mesma coisa da tentação de Satanás com Jesus no deserto. Ele usou das escrituras para tentar Jesus. Uma coisa que é importante que o protestante que está nos escutando entenda é que a Bíblia é um produto da igreja. A Bíblia ela é uma decisão editorial. Você não tem na Bíblia uma lista de livros que fazem parte da Bíblia, né? Então, eu sempre digo aos meus amigos católicos, sempre que um protestante lhe perguntar onde é que está isso na Bíblia, aí você vai pensar, onde é que está a lista dos livros que fazem parte da Bíblia, né? Então, como é que uma igreja falível pode dar um livro infalível? Até dos evangelhos. Como é que a gente sabe que aquele evangelho de Mateus foi Mateus que escreveu? Onde é que está na Bíblia? Mateus escreveu. A questão não é nem essa. Que, tá Mateus. Mas veja, a questão é, o mesmo Espírito Santo que inspirou os agiógrafos, eles... Não é que a igreja dá
não é que o reconhecimento da canonicidade. Né? Não é que a igreja diz, esse livro é inspirado, esse não é. É porque o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras inspira a igreja a reconhecer quais livros são inspirados ou não. Exatamente. Porque, por exemplo, durante boa parte do cristianismo, o livro de Tiago não é considerado inspirado, Apocalipse, Hebreus, 2 Pedro... Tanto que Lutero queria retirar, né? Exatamente. Depois ele mudou de ideia, mas ele tinha dificuldade de compatibilizar Paulo com Tiago. Chamou a carta de Tiago de carta de palha. Carta de palha, é verdade. É que só uma dedo, né? Você que acompanha o Eclesiascast, né? Você já viu esse conteúdo aqui, né? Padre Desenho teve aqui, Padre Fábio Marinho, então, ó... Não é uma série não, mas cada episódio vai influenciando o outro, então não perca nenhum. Curta o vídeo, pelo amor de Deus, ativa o sininho, se inscreva no canal e comenta aí. Daqui a pouco eu vou dizer qual é a palavra, vou deixar no suspense. E você que é protestante, você tá vendo muitas razões, pelo menos para você pegar e estudar. Estude. Tire suas conclusões, estude e tire as conclusões. E a fé, ela só pode ser vivida na sua plenitude. Não que uma pessoa que não tem estudo, não é que ela não possa viver a fé. Né? Mas uma pessoa que tem um estudo, ela consegue crescer na amizade com Deus e na comunhão com Deus, assim, com mais pujança, né? Digamos assim. E é importante você ler, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, ele tem mais de 3.000 citações bíblicas, né? Então, o protestante hoje, ele não pode mais dizer que a Igreja Católica não é bíblica. Mas você discorda da interpretação da Igreja Católica. Engraçado, só pegando esse gancho de Arthur, muitos protestantes esses últimos dias, assim, né? No ano passado pra cá, se surpreenderam com o Frei Gilson. Ele lá no podcast Vilela, quando Vilela falava, isso aqui, ele... Abra sua Bíblia. Como se fosse Abra novidade, sua Bíblia, né? Um padre manuseando a Bíblia, né? Exatamente o que você falou. Que surpresa. Miram apenas daquele católico de IBGE, que não tem a vivência sacramental, vence o dia a dia, pra dizer que todos são assim, mas né? assim, isso é o que eu disse. A gente tem que criar essa cultura das pessoas entenderem, né? Enquanto cultura no Brasil, que ler Bíblia não é coisa de protestante, né? No livro do Alta Compadecida, a Ariano Suassuna ironiza isso, né? Jesus cita lá o Evangelho, aí João Grilo pergunta, o senhor é protestante? Né? Porque na minha terra, a pessoa que cita muito a Bíblia é protestante. Isso aí foi a cena que saiu no filme. No filme, no 2, mas tá no livro original, né? Então, tem que se colocar essa ideia de que a Bíblia é nossa. Exatamente. Né? A Bíblia é nossa. Então, a gente precisa recuperar a ideia dos estudos bíblicos, né? De entender, mas nunca absolutizando nossa opinião, né? Sempre lendo conforme os concílios ecumênicos nos ensinaram, os papas, né? Os padres da igreja, entendendo sempre que a igreja cristã ela é uma igreja comunitária, né? Ela não é um indivíduo. Quando Lutero ele escreveu um livro chamado No Cativeiro Babilônico da Igreja, e nesse livro ele vai dizer que a ideia de sacrifício da missa estava popularizada. Todo mundo acreditava que a missa era um sacrifício propiciatório, né? Então, foi necessário um trabalho de gerações nos países protestantes para que as pessoas perderam essa ideia da missa enquanto sacrifício, né? Então, entender que, beleza, eu vou ler a Bíblia, mas eu não posso sair também lendo a Bíblia de todo jeito para não cair dessa história de Adão e Eva, né? Que a gente falou lá do rapaz. O que Jesus tinha uma casa na praia, né? O pastor fala, né? Que era rico, tinha casa na praia, que era rico. Arthur, aqui no Eclésia a gente tem um quadro que se chama Segundo Católico. Você tá vendo aqui o segundo, né? Segundo Católico, só que como é a dinâmica dele. O segundo vai fazer algumas perguntinhas a você e você tem um segundo, ou seja, a primeira coisa que na sua mente para responder, beleza? Rapaz, isso é um perigo, vai lá. Sem filtro. Sem filtro. Arthur, uma música. O Papo é Pop, em Jesus do Havaí. Eu conheço essa música, é muito boa. Gostei. Um livro. Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Um filme. Interestelar, Christopher Nolan. Maravilhoso esse filme. Um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Um versículo. Reis que tu és Pedro e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Um título mariano. Virgem Fiel. Um personagem bíblico. São Pedro. Um santo. São José Maria Escrivá. Um papa. Bento XVI. Um lugar que conheceu e marcou a sua vida. Servo de Maria. A comunidade aqui? Sim. Eu conheço, maravilhosa lá. Um lugar que gostaria de conhecer.
Eu acho que eu gostaria de conhecer o Vaticano, né? Acho que todo católico tem essa vontade. Vamos organizar essa viagem pra lá. Ele já tá aqui pra dizer, já foi, Lisier. Faltou combinar com os russos, né? Quando dizer a história. É porque, assim, todo mundo que vem aqui, a gente pergunta, na maioria das vezes, a maioria foi, até agora foi a volta de Santa Terezinha. Aí disse, não, eu quero ir na casa de Santa Terezinha. Não, vamos organizar essa viagem. Eu sempre falo isso, Juninho, já fica esperando aqui o convite pra Lisier. Será que vai surgir hoje? Vai ser um avião jumbo daqui, de 300 lugares, pra levar os povos Vai todos. surgir pra Roma Airbus agora. tá 730, sei lá o nome do Organizar essa Airbus. viagem pra Arthur, Roma agora. antes da gente encerrar aqui, aí você pode ficar até à vontade se você quiser olhar pra câmera ali, né? Você falou que, mais de uma vez, não teve um amigo meu que tá se convertendo, era anglicano, era batista, era testemunho de Jeová. Então, assim, tem alguém assistindo ali que tá nesse processo, né? Era um evangélico que às vezes não consegue conceber como ele começa a se identificar com algumas coisas na fé católica, começa a ficar em crise. Qual é a mensagem que você, Arthur Olento, ex-anglicano, hoje católico já testado no tempo, como você falou, com a fé madura já, falaria para essa pessoa que está vendo essa crise de fé e duvida que pode ser católico? Eu acho o seguinte, que ser católico vale a pena. Vai ter dificuldades, vão existir problemas, né? Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Muitas vezes o catolicismo dos livros ele é diferente do catolicismo da vida real. Porém, vale a pena. Assim, vale a pena toda a incompreensão que você vai enfrentar dos parentes, talvez uma crise no seu matrimônio, talvez seu cônjuge não queira se converter com você, o seu namorado. Mas vale a pena. Ser católico é uma coisa hoje que eu vejo que eu... É aquele famoso versículo, famoso texto de Camões, torna-se o amador a coisa amada. Eu não consigo mais viver sem a fé católica. A fé católica, para mim, hoje é o que há de mais valioso. Né? Mesmo nos momentos de dificuldade, de crise, né? Eu olho para a fé católica e penso, caramba, existe vida sobrenatural, existe os santos, existe uma vida após a morte, que a gente também não pode cair no espírito burguês, de acreditar que tudo é aqui. A gente precisa ter sucesso, precisa ter saúde, ter um corpo perfeito, precisa ganhar muito dinheiro. Porque, no fundo, o que importa é que a gente encontre o céu. E a Igreja Católica é um caminho seguro para isso, né? A gente tem aí um exército de santos durante a história que provam, né, que existe vida sobrenatural, existe vida, né, uma vida plena, né, com Cristo depois da morte, né? E a Igreja Católica é esse grande navio, né, que nos leva em direção ao céu. Então, não tenham medo. Eu sei que bate aquela insegurança, às vezes com alguma doutrina, ou às vezes com alguma prática de piedade, né? Mas procurem um sacerdote, um padre da confiança de vocês, tirem suas dúvidas, estudem e não tenham medo de dar esse passo, né? Porque, no fundo, tudo vai passar. As nossas doenças, os nossos sucessos. E a única coisa que vai nos restar é a comunhão com Deus, né? Ontem eu comentava com uma pessoa, né? Como é triste a vida de um ateu, de alguém que não acredita que há o transcendente, né? Porque no final eu sou só apenas um poeira estelar, né? Mas no catolicismo não. A gente é filho de Deus, a gente é participante da vida divina e a gente precisa construir essa amizade com Deus através da sua igreja para que na eternidade a gente possa viver com Ele e dar sentido a tudo que a gente viveu, né, na nossa vida, as nossas dores, as nossas alegrias, né? Na missa ela adquire na patena ali, né, que o padre coloca o pão, ali a gente pode oferecer a Deus as nossas tristezas, alegrias, e não tenham medo. Eu sei que às vezes dá um frio na barriga de entender como é que as pessoas vão reagir. Meu amigo, no seu juízo particular, Jesus não vai perguntar por que você não seguiu fulano? Não, Jesus vai dizer, olha, você teve a evidência de que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira, por que é que você não seguiu, né? E hoje eu vejo assim, mais do que agradar meu pai, minha mãe, aos meus amigos protestantes, eu quero agradar a Deus, né? Eu quero chegar no meu juízo e dizer, Senhor, eu fui fiel às luzes que o Senhor me enviou, estava na igreja que o Senhor fundou e peço misericórdia, né? Como aquele publicano, né? Que eu não sou digno, eu ainda me considero muito imperfeito, mas eu sei que o jogo só acaba quando termina, né? Então, até o final, tem a possibilidade, né?
da gente ser santo, da gente crescer em amizade com Deus. E vale a pena, pessoal, vale a pena. A fé católica é uma coisa que, quanto mais eu estudo, mais eu estou convicto de que realmente o caminho é esse. Você que ficou até o final, como o Arthur falou, você vai digitar aí, ele falou umas 3 vezes aqui, indefectível. Indefectível. Pesquisar uma nova palavra aí. Digita aí pra provar que você ficou com a gente até o final do episódio de hoje. Digita aí, indefectível. Beleza? E aí, segundo? Muito legal o episódio, né? Arthur, aprendemos muito com o Arthur aqui. Depois você volta e anota cada livro como recomendou aqui, viu? Arthur, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um episódio muito edificante para mim. Esclareceu muitas dúvidas que eu tinha sobre a Igreja Anglicana aqui. Eu tenho certeza absoluta que para o público de casa também ajudou a tirar muitas dúvidas. E outra coisa, segundo, uma coisa que é importante ficar muito notória é que, assim, às vezes a gente olha para uma pessoa que não pensa igual a gente, como um protestante, e a gente tende a pensar assim, pô, essa pessoa, né, como eu disse, ela não estudou o suficiente e tal, mas assim, é preciso uma nota de rodapé de ver que eu noto que eu tenho uma tia que é pastora, então assim, eles, com as luzes que eles têm, eles procuram servir a Deus da melhor forma, sabe? Porém, é preciso dar um passo a mais, né? É um passo de entrar na plenitude da fé. Eu digo que eu não perdi nada da minha herança protestante. Eu continuo amando a Bíblia, eu continuo amando Jesus, mas eu ganhei outros ferramentais para viver melhor a minha fé. É isso. Isso aí. Então, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar para geral, né, para seus amigos aí, e se inscrever no canal, ativar o sininho para não ficar de fora, né? Tem muita coisa boa aí nos próximos dias, muitos episódios. Arthur, meu irmão, valeu, obrigado. Valeu. Aprendi demais aqui. Foi muito obrigado. Show de bola, Deus abençoe. Pessoal, esse foi o Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento.